Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Amigos ouvintes, amados irmãos, você, amigo, principalmente você que ainda não tomou uma decisão na sua vida quanto ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi dito aqui, desde o início do culto, né, que Jesus Cristo disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E é esse Evangelho que nós anunciamos sempre nesses cultos ao alívio. Nós vamos ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 19, e quero ler para os amados irmãos e para os amigos, um texto talvez conhecido até pelos amigos do Evangelho, né? O jovem rico. Diz assim a palavra de Deus: e eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Não há um bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, ser salvo, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse Jesus então aos seus discípulos: de verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino de Deus, dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amigos, ouvintes, amados irmãos, pelo texto lido, né, você prestando bem atenção, já diz tudo. Um jovem rico, ele chegou para Jesus, né, e perguntou: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, para ser salvo? Jesus Cristo prontamente falou para ele, né? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, tua mãe. Ou seja, ser um homem sensato, um homem bom, tanto quanto para si mesmo, como para a sua família, como para o seu próximo. Ser uma pessoa, né, digna de toda aceitação, que toda a sua vizinhança, que todos os amigos o admirem e digam: olha, aquele rapaz ali é uma pessoa boa, é um homem de Deus, uma pessoa de Deus, né? É assim que a pessoa de bem é reconhecido. E Jesus, quando disse tudo isso, ele disse: Senhor, tudo isso eu tenho observado. Veja bem, amigo, eu meditando nessa palavra, aí quando ele disse isso: Senhor, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Olha só, tá? Então, ele já vinha observando, ele já vinha obedecendo, né? Entre aspas, né? É a palavra. Mas o que me chamou a atenção foi
que quando Jesus disse tudo isso a ele, ó, não faça isso, não faça aquilo, essas coisas erradas, coisas que desagradam a Deus, né? Coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus, e coisas que também desagrada e o seu próximo, a sua vizinhança também não, né, não iriam gostar das atitudes erradas desse jovem. Mas não, ele disse a Jesus: Senhor, tudo isso eu tenho observado. Então ele não matava, ele não roubava, não fumava, não bebia. Era uma criatura, né, que aparentemente estaria salvo. É tanto que ele, eu creio que ele, na dúvida, ele ele pensava assim consigo: olha, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço nada de errado, mas eu vou perguntar a Jesus o que é que me falta ainda. E foi justamente o que ele perguntou: Senhor, o que devo fazer para herdar, para ser salvo, para herdar a vida eterna? Quando ele diz para herdar a vida eterna, é ser salvo. Quando a pessoa quer ter vida eterna, ele quer ser salvo. E Jesus disse, né? Mas aí, Jesus fez um teste com ele, né? Aí disse: ó, se tu queres ser perfeito, porque Jesus sabia que ele era um jovem rico, um homem rico, riquíssimo, tinha muitas propriedades, diz a palavra de Deus aqui nós lemos, né? Jesus dizendo, quando Jesus disse tudo isso a ele, aí ele saiu triste, né? Saiu triste, porque era dono de muitas propriedades. Olha, versículo 22, o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ou seja, ele tinha na época muitas fazendas, muitas casas, né? Muito de tudo. Saiu triste porque possuía muitas propriedades. Aí, porque Jesus Cristo disse que era para ele distribuir com os pobres. Mas ali, Jesus Cristo estava dizendo a ele para ele ajudar. Se ele tinha muito, ajude seu próximo. Aleluia, glória a Deus. Ajude seu irmão. Aleluia. Você passa por uma pessoa, aquela pessoa, você vê que aquela pessoa está com fome, você não dá um pão àquela pessoa. É isso que Cristo queria dizer para ele. Mas ele saiu triste. Aí Jesus Cristo disse, né? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Mas aqui nós não vamos generalizar, né? Porque quando Cristo disse isso, é porque realmente muitas pessoas que têm muitas propriedades, têm muito, né? Dinheiro, fazendas, carros importados, né? Essas pessoas, infelizmente, muitas dessas pessoas que têm tudo isso, têm como seu Deus. Eu já ouvi gente dizer: meu Deus é o meu dinheiro, meu Deus é isso. Infelizmente acontece. E Jesus, sabendo disso, fez esse teste para o jovem, para aquele senhor, aquele jovem rico. Então, ele, veja só, que hoje ainda é assim. Tem muitas pessoas que ainda às vezes pregam, para a pessoa, faz um convite: você quer aceitar a Cristo, você quer distribuir um folheto, convida aquela pessoa: não, ele não quer aceitar a Cristo, não, ele já tem Cristo. E a pessoa diz que já tem, né? Mas será que tem mesmo? Porque esse jovem pensava que tinha. Não, Senhor, tudo isso eu tenho observado. A palavra de Deus, ele estava observando a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz, quando Cristo perguntou, ele disse, aí Jesus Cristo disse, né, ó, não matarás. Tá? Vamos ver aqui. Aí quando Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo é você querer o bem do seu irmão, do seu amigo, como para você mesmo. Então era tudo isso que Cristo estava falando para ele. E hoje, assim, na nossa vida, hoje, nesse tempo, tem também muitas pessoas desse jeito, né? Que pensa porque não pratica o mal, que faz bem, que doa, faz até doações. Mas a doação, ajudar o outro, com interesse,
como quem que estivesse querendo comprar a salvação, querendo enganar a Deus, mas a Deus ninguém engana, né? Pensando que se doar, que ajudar, só, não, isso só não basta. Então, é necessário sim, né? Porque as obras sem a fé é morta, né? Temos que ter fé e ter obras, fé em Deus e crer em Deus, crer em Jesus Cristo, que Ele é o único suficiente Salvador de nossas vidas. É isso que eu queria que aquele jovem reconhecesse, que ele necessitava de andar corretamente nos caminhos do Senhor, ajudando ao seu próximo. Agora, desta feita, não fazer dos seus bens o seu Deus. Porque aquele jovem, quando saiu triste, não, vou distribuir minhas propriedades, eu tenho aos pobres, de jeito nenhum. Né? Ajudar. Não, então aquele jovem tinha tudo para si. Mas sabemos muito bem que daqui da vida ninguém leva nada. A palavra de Deus diz também de que adianta, o próprio Cristo dizendo também lá na frente, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa vida aqui, meu amigo, meu irmão, é passageira. E hoje, no nosso tempo agora, atual, nós estamos vendo o tempo voando. Sabe o que está acontecendo? Cumprindo-se a palavra de Jesus, cumprindo a palavra de Deus, que Cristo está abreviando o tempo. Aleluia. Deus está com pressa de levar o seu povo, aquele povo que um dia aceitaram como seu único e suficiente Salvador. Ele disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. É o Evangelho que nós pregamos. É o Evangelho que Jesus Cristo trouxe para nós seguirmos. Não foi uma religião. Não é a religião que salva. Não é a igreja. Eu gosto sempre de dizer isso, que é para a pessoa ficar bem ciente que quando nós estamos pregando, não queremos que você venha para o nosso lado. Não. Queremos que você venha para Jesus. É para Jesus que você deve vir. Aleluia. Porque não é a igreja católica que salva. Não é a igreja evangélica que salva. Não é o pastor que salva, não é o padre que salva, só quem salva é Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus. Foi ele que morreu na cruz, porque ele não achou. Veja só, Jesus não achou ninguém no céu, nem no céu ele achou, nenhum anjo, nem na terra, alguém, Deus não achou que viesse à terra, porque teria que um sacrificar por todos. E Jesus, e Deus disse: sim, filho, és tu mesmo. Aí mandou, ele veio, né? Aleluia. E ele próprio, quando entrou na cidade de Jerusalém, montado no jumentinho, e o povo tudo acompanhando, cantando hosana ao Senhor nas alturas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o próprio Jesus Cristo disse: eu não vim revogar a lei. Meu amigo, meus irmãos, porque antes nós vivíamos pela lei. E olha que era duro, hein? Era olho por olho, dente por dente, vida por vida. Até roubo, furtos, as pessoas teriam que ressarcir da mesma quantidade, às vezes até o dobro. Se você matasse alguém, você teria que ser morto. Se você ferisse alguém, cegasse alguém com o olho, você seria também cego de um outro olho. Se você era dente por dente e olho por olho, diz a palavra de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, que quando Cristo veio, ele montado naquele jumentinho, entrando na cidade de Jerusalém, ele disse: não vim revogar a lei, e se cumpri-la. Jesus já cumpriu toda a lei, Jesus já cumpriu todo o sacrifício. Não adianta nós mais fazermos sacrifício nenhum, porque aquela pessoa que faz sacrifício, querendo comprar salvação, ou talvez até uma cura, um câncer, às vezes a pessoa está com câncer, com alguma enfermidade, faz sacrifícios. Jesus não aceita mais isso. Por quê? Por quê? Porque se a pessoa faz isso, está anulando o sacrifício de Jesus.
Ela está dizendo, não, o sacrifício de Jesus não valeu para mim, não. É isso que você está fazendo. É isso que as pessoas fazem. Porque não entende, não lê a palavra, não obedece a palavra de Deus. Né? Então, Jesus Cristo, ele já cumpriu toda a lei. Foi ele mesmo que disse, não vim revogar a lei, se cumpri-la. Aleluia. Eis que vos trago, ele disse, dizendo, ó, eis que vos trago as boas novas de salvação, o evangelho do reino de Deus, as boas novas de salvação, o evangelho do reino de Deus, é a palavra de Jesus Cristo, aleluia, é essa palavra que Ele quer que nós anunciemos, e é isso que nós fazemos, porque certamente muitas pessoas, você que está nos acompanhando pela internet também, né? Muitas dessas pessoas estão errantes, andando errantes, iludidas, pensando que por não fazer isso, aquilo, outro, está salvo. Pode ser a melhor pessoa do mundo, mas ele tem que reconhecer que é um pecador. Ele tem que reconhecer que necessita de aceitar a Cristo. Para chegar ao céu, tem que entrar pela porta estreita, porque o próprio Cristo também disse, eu sou a porta estreita, eu sou o caminho estreito. Ele também disse, eu sou, olha só, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo disse tudo. Ele está dizendo aqui que ele é a verdade, então não tem outra verdade. Não tem outra religião verdadeira. A religião verdadeira é Cristo, Jesus Cristo. Foi ele que disse, eu sou o caminho. E eu gosto sempre de dizer isso também. O artigo aí está definido. Jesus Cristo disse que ele disse, eu sou o caminho. Se ele tivesse dito, eu sou um caminho, aí por certo haveria outro. Mas não. Ele disse que eu sou o caminho. E não é só por Jesus. Eu sou a vida. Então ele é a vida, ou seja, a vida eterna. Por ele é que temos a vida eterna. A verdade e a vida. Aleluia. Então, esse versículo aqui já está dizendo tudo. Esse versículo já era suficiente para salvar o mundo inteiro. Por que é que muitas pessoas não compreendem, não entendem, não querem entender isso? Né? São pessoas de coração duro, né? Às vezes não ouvem, mas não talvez não compreenda, ou talvez esteja até assim com a mente já, né? Com aquelas palavras, foram ensinadas desde criança, talvez, mas a verdade é esta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, quando o jovem saiu triste, né? Ele pensou, deixar os meus bens, né? Não posso fazer isso não. Mas, infelizmente, né? Ele saiu triste, não ganhou a salvação, né? Porque Jesus Cristo, ele é educado. Ele não força ninguém a nada. O diabo, o Satanás, sim, ele é mal educado. A palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele vem fazer tudo isso. Sabemos que o mundo está passando aí, essas coisas, tantas coisas, tanta desgraça, né? Eu mesmo não assisto nem mais noticiário na TV, porque é só coisa ruim. Né? É só coisa ruim. Se cumprindo a palavra de Deus, Jesus Cristo disse, perto do fim, o amor de muito esfriará. É pai contra filho, filho contra pais, tsunamis, terremotos. Estamos vendo tudo isso acontecer. Né? Homens que estão querendo ser todo poderoso, querendo governar o mundo. Homens querendo ser dono do mundo. Mas o dono do mundo é Jesus. Aleluia. O controle está nas mãos de Deus, mas ele deixou o livre-arbítrio. Repito, ele não força ninguém a nada. Ele não força ninguém a nada. Você está ouvindo a palavra de Deus.
Talvez você já ouviu até outras vezes anteriores, eu creio nisso, né? Porque a palavra de Deus hoje, graças a Deus, está se expandindo cada vez mais. Tem as mídias, através de jornais, culto como esse, cruzadas, pela TV, pelos jornais, por folhetos. A pessoa não é mais ignorante quanto à palavra de Deus. Ela um dia ouviu, qualquer pessoa na face da terra, todas ainda já ouviram a palavra de Deus. Eu creio que talvez haja, né? Cristo só não veio ainda buscar a sua igreja, porque Cristo vem. Ele vem até as nuvens, vem nos arrebatar, tirarmos aqui, para levar para os céus. Aleluia. Quem o aceitou, carimbou o seu passaporte, que o passaporte para os céus é Jesus. Quem o aceitou, quando ele vir sobre as nuvens, vai nos levar para os céus. E aquele que não aceitou vai ficar para passar por uma grande tribulação, ser torturado pelo homem, que o homem vai, o governo vai chegar e vai dizer: você crê em Jesus? Se você dizer que crê em Jesus, você vai ser torturado. Vão pegar um alicate, uma tesoura, cortar os seus dedos, vai cortando os seus dedos, cortando sua orelha, até você dizer que eu não creio em Jesus não. Aí pronto, ele deixa você aqui. Por isso que Jesus Cristo disse: aquele quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, achará. Ou seja, é nisso aí, vai se cumprir essa palavra. Na grande tribulação vai se cumprir essa palavra. Porque o homem, o governo, quando chegar naquele tempo, naquele dia que vai acontecer, na grande tribulação, ele vai chegar para essas pessoas que ficaram. Aquelas pessoas que ficaram. Nós, graças a Deus, os salvos em Jesus, porque aceitamos a Jesus, cremos na sua palavra, e nosso nome é escrito no livro da vida. Aleluia. E todos quantos estão escritos no livro da vida serão arrebatados e levados aos céus. Eu gosto de dizer também, todos os pais aqui sabem que quando a criança nasce, ela é o quê? Registrada em cartório, né? Recebe uma folha com registro, com seu nome. E você sabia, meu amigo, meu irmão, que no céu também tem um cartório? Lá no céu também tem livros e mais livros. Tem um livro da vida, tem um livro lá do juízo final, que está tudo escrito que você fez desde quando você começou com a ter consciência, na pré-adolescência, que uma criança ela é salva, porque a criança não tem ainda ciência do que é o certo e errado. Mas quando ela torna naquela idade que já sabe o que é ruim e que é bom, essa também vai ter que prestar conta. Aleluia. Então é assim, né, que vai acontecer. Nós seremos assunto ao céu, e aquelas pessoas que ficaram, não queiram ficar. Você que ainda não aceitou a Cristo, não queira ficar, que vai ser duro, viu? Vai ser duro. Não estou falando isso aqui para não entrar, não. É porque é a palavra de Deus que diz. Aqueles que ficarem, vai acontecer uma grande tribulação, que jamais houve na face da terra. Nunca houve e jamais haverá uma grande tribulação como essa que está para acontecer. Muitos aí já estão pensando que estão vivendo uma grande tribulação. Isso é o começo, o princípio das dores. Aleluia. Diz a palavra de Deus. Então, é necessário que hoje você reconheça que é um pecador. Não estamos lhe convidando para ser crente em Jesus, porque todo mundo é crente, viu? O diabo, Satanás, ele é crente. Ele crê que treme, mas não obedece. O ateu, ele é crente, ele crê na não existência de Deus. Esse crente foi um pessoal antigo que colocou. Tinha outros nomes que colocavam na gente que seguia Jesus, né? Mas nós somos cristãos, evangélicos. Isso é o correto. Todo mundo que aceita Cristo, ele torna-se um cristão, ou seja, cristocêntrico.
é aquela pessoa que tem Cristo como centro de sua vida. É aquela pessoa que obedece o Evangelho, que segue o Evangelho, que continua andando, seguindo a Cristo, obedecendo a sua palavra. São essas pessoas que irão, né, para a glória. E lá o nosso nome está escrito. É por isso que quando Cristo vir arrebatar, todos quantos estão escritos serão arrebatados. E aqueles ficarão para a grande tribulação. Vão ter só a última chance. Na grande tribulação você vai ter a última chance. Mas vai ser duro, vai ser doloroso, porque Cristo chama pelo amor. Mas muitos virão pela dor. Hoje ainda acontece isso. Hoje ainda acontece isso. Cristo anunciando, nós estamos anunciando aqui, nós não estamos fazendo a nossa vontade própria, não. A gente poderia muito bem, todos nós aqui, ó, estar em casa, estar no sofá, na sala, numa rede, mas não. Estamos aqui cumprindo o ide do Senhor Jesus. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho, porque Ele quer que toda a humanidade seja salva. Ele deixou o livre-arbítrio, repito, para isso. Você vem voluntariamente. Se você reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque Ele disse, aquele, né, que crê em mim, Ele disse também, né? Jesus dizendo, né? Aquele que crê em mim, né, será salvo. Mas aquele que me negar, Ele diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Ou seja, vai ser lá, quando você chegar lá no juízo final, aí ele vai dizer, não, apartai-vos de mim, não vos conheço. Porque você negou. Foi feito o apelo, o convite. Não, quero aceitar a Cristo. Quando a gente chama assim, aceitar a Cristo, é aceitar o Evangelho. É deixar o mundo vil e agora procurar obedecer, seguir a Cristo, imitar a Cristo, como Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E Paulo disse mais, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é isso? É você agora imitar a Cristo, fazer o que Cristo fez, fazer o que Cristo faz. Porque se você vai fazer alguma coisa na vida, alguma coisa ruim, errada com alguém, aí ó, o Espírito Santo de Deus vai dizer, pá, se Jesus Cristo faria isso, o que você quer fazer? É isso. Então que nessa noite, né, você, alguém que esteja aqui no nosso meio, ou você aí que está nos acompanhando pela internet, no seu lar, não sei onde você está, aqui em Campina, em outra cidade, em outro estado, eu pergunto a você e a alguém aqui, se houver alguém aqui, porque a palavra de Deus diz que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, né? Estamos obedecendo a palavra de Deus. E se porventura alguém no nosso meio não ainda entregou a sua vida a Cristo, e nesta noite quer reconciliar-se, querendo levantar uma das mãos, levante, que nós iremos orar por você. E você também aí na sua casa, no seu lar, você que está na internet, você pode dizer também, Senhor, eu ouvi a tua palavra, compreendi e quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador. Faça isso, meu amigo. E próximo aí à sua residência, procure uma igreja reconhecidamente evangélica. Vá lá, frequente lá, tá certo? E Deus vai te abençoar. Conforme eu disse, não é por força nem por violência, a gente não pode insistir, né? Mas a última vez, eu pergunto mais uma vez, se houver alguém aqui, né? E eu faço mais um desafio, se quiser vir aqui na frente, nós chamamos os obreiros aqui e nós iremos orar por você, tá certo? Se não houver, que Deus tenha misericórdia e lhe dê outra oportunidade, porque não sabemos se nós vamos acordar amanhã. Ninguém aqui, você pode até dizer que tem certeza, mas não tem.
ninguém aqui tem certeza de amanhã se acordar. Já ouvi muitas pessoas dizerem que vou fazer isso, aquilo, outro amanhã, mas não chegou no amanhã. Uma vez, um jovem, o pregador estava falando na igreja e convidou um jovem que estava ali assim na frente, que ele disse que o jovem estava prestando bem atenção, ele fez um convite ao jovem. Não, quer aceitar a Cristo? Você já é evangélico? Aí não, sou não. Aí, você quer aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Não, agora não. Amanhã, depois. Aí terminou o culto. Quando foi no outro dia, o pastor soube que aquele jovem, quando saiu da igreja, na sua moto, no meio do caminho, sofreu um acidente, caiu, o crânio dele quebrou-se no meio fio. Teve a oportunidade. E muitos outros, às vezes, vai dormir e não se acorda mais. Mas que Deus lhe dê outra oportunidade. Em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, nós estamos, Edmilson, nós estamos chegando no final desse trabalho maravilhoso e convidamos a todos que estão aqui para de hoje a 8, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez, tá certo? E convidamos também você, amigo, de hoje a 8 estaremos aqui mais uma vez para, mais uma vez, louvar ao Senhor e trazer a sua palavra, tá certo? Fiquemos de pé, mais uma vez quero agradecer a nossa irmã Magna, Sueli e toda a sua família por esse convite, né, de realizar esse trabalho aqui nessa noite, e faltam mais 2, né, noites para que nós possamos assim, né, fazer a irmã cumprir assim o seu voto que fez, né, o seu propósito que ela fez ao Senhor, né? Isso é muito bom, Deus honra, viu? Deus abençoa, e é isso que Deus quer que a gente façamos, né? Agradecer a Ele por tudo quanto recebemos. Temos que agradecer Ele por estar hoje aqui à noite. Você aqui, todos que estão aqui, deve agradecer a Deus porque você está hoje. Quantos queriam e não poderiam estar hoje aqui, né? Muitos estão no leito da dor, muitos estão nos hospitais internados, sofrendo, outros nos seus lares mesmo, né? Com enfermidades que não pode às vezes nem andar, mas louvado seja o nome do Senhor que você está aqui, de pé, com saúde. É um motivo para nós agradecermos a Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos dar graças em tudo. Ao dormir, agradeça a Deus pelo dia que passou, peça a Deus, né, para ter uma noite tranquila, um amanhecer tranquilo. Devemos ser gratos a Deus 24 horas, porque Ele é o dono da vida, nós não temos nada. A nossa vida nem é nossa também. Não é tudo dele, tudo é do Senhor. O Salmo diz, foi Ele quem nos fez, foi Ele quem nos fez e dele somos ovelhas do seu pastoreio. Aleluia. Nós somos as suas ovelhas, Ele nos compara pelas suas ovelhas, né? É como nós fôssemos ovelhas dele. É uma parábola, é uma comparação que o nosso Deus dá. Então, devemos ser gratos por tudo quanto Deus tem feito, pelo pão, né, que comemos, pelos livramentos que o Senhor nos concedeu até hoje, pelos suprimentos, né? Então, amados meus amigos, meus irmãos, nós devemos agradecer a Deus todo dia, toda hora. Obrigado, Senhor, por isso, né? Muitos vão ao centro, não voltam para casa, né? E assim é tantas as coisas que está acontecendo nesse mundo, principalmente agora, nesses últimos dias, né?